Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Olha, o segundo sempre fica melhor, né? Tem jeito. E eu ainda acho que o terceiro é melhor ainda. Queridos, nós temos uma proposta para essa noite. E eu confesso para vocês que eu tenho certeza que eu não vou chegar nem nos 30% do que eu preparei da vez passada, não foi muito diferente. Eu acho que esse é um problema de todos nós, né? Quando a gente vai preparar, a gente faz um monte de coisa. Chega aqui, às vezes a preocupação é o que a gente entrega, né? Porque senão fica faltando. E sempre a gente sai daqui pensando, puxa, faltou uma coisinha ou outra. Ou é só eu que tenho isso? Vocês não acontece isso, né? Então nós vamos para a palavra de Deus. Vocês lembram que a última vez que eu ministrei aqui, nós falamos em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Falamos sobre o que somos, né? E eu quero reforçar isso em Mateus 5, 13 a 16. Só lembrar vocês já conhecem o texto, mas vamos reforçar ele. Mateus 5, 13 a 16 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós podemos começar por onde o pastor Tiago parou naquele dia. Vocês conseguem desligar para nós as luzes, por gentileza? Quem está lá dentro lá? Quem tem o comando lá? Desliga para nós aí o máximo possível aí. Tudo que você puder aí. Vamos começar por onde a gente parou. Os telões vão continuar, mas o restante que você puder desligar, pode desligar. Não fiquem com medo, calma. Aquieta o coração, é rapidinho. Fechou? Isso é tudo? Agora melhorou. Melhorou ou piorou? Para mim, para o que eu queria, dá para ter uma ideia um pouquinho maior. Bem, vocês podem perceber que nós não temos aqui uma escuridão plena, né? Se bem que lá no monitor eu estou vendo que ficou só o desenho só. Mas aqui no templo a gente percebe que ainda existe luz aqui dentro. Eu não sei se você prefere esse ambiente ou o outro, né? Ainda que esse ambiente não é tão escuro assim. Eu conheço um colega que ele trabalhava na região, ele era do Exército, e ele fazia a região de fronteira, ali perto do Amazonas, aquela região. Ele disse que, literalmente, você não consegue ir lá enxergar a palma na frente do teu olho, à noite. A noite é totalmente escuro. E eles preparados, mesmo assim, eles têm que parar, têm que resolver alguma coisa antes do anoitecer, porque você não enxerga nada. E aqui a gente percebe que, se treinar um pouquinho a nossa visão, nós vamos enxergar alguma coisa. Uma das coisas que eu quero que você observe também é que existem alguns pontos de luz aqui dentro, onde você tem alguns pontos mais escuros. Então, nesses pontos mais escuros, vamos pegar lá dentro da bateria, lá talvez seja um dos pontos mais escuros, até pelo que existe lá dentro. Ainda assim, há alguma faísca de luz chegando lá. Vocês entenderam isso? Daqui a pouco essa informação será importante para nós. Então, lá existe um escuro, mas daqui ainda reflete-se algum tipo de luz. Mas o que temos lá dentro é escuridão. E agora, queridos, ligue o seu celular e vamos ver se a gente melhora um pouquinho esse ambiente. Aonde você está? Isso. Aqui, mais uma luz ali. Vai lá, vai mostrando sua luz aí. Vai mostrando sua luz. Dá uma olhadinha, aqueles que já estão com a luz ligada, dá uma olhadinha como melhorou lá, ó. Veja, olha para trás, olha para o lado, olha aí, ó. Já fez uma grande diferença, né? A gente percebe isso, se tivesse caído a luz aqui, todo mundo tivesse ligado o celular, a gente teria visto. Melhorou bastante, né? Essa é a sua luz do celular. Mas nós queremos ampliar essa visão aqui nessa noite. Pode devolver a luz para nós, por gentileza, queridos. Continua com a lanterna acesa? Continua com a lanterna acesa? Só lembrando aqui da nossa dinâmica. Fez mais sentido a luz antes ou agora? Com a luz acesa? Antes, né? Na escuridão faz sentido. Agora
Só está gastando energia, querido, só está gastando bateria. Pode desligar sua luz. Bem, queridos, então na proposta de Jesus, ele diz que somos, ele não diz que teremos luz. Ele não diz para a gente conquistar luz. Ele fala de identidade, lembrando daquilo que a gente falou. E o assunto, quanto mais eu falo sobre luz ou penso sobre a luz, eu vejo que ele é muito mais amplo. Ele tem uma amplitude que vai de Gênesis a Apocalipse e em dimensões que a gente deveria prestar mais atenção nessa pauta da luz. Para começar, qual foi a primeira criação de Deus? Haja luz. Então, para começar qualquer coisa, eu preciso de luz. Para começar, não se começa nada antes da luz. A primeira obra de Deus é a luz. E com toda certeza, se nós entendemos que nosso Deus é um Deus organizado, e você entende ele dessa maneira? Amém ou não amém? Deus é ou não é organizado? Então, ele mandou alguma informação para nós. Para começar a conversa, vamos começar pela luz. O próximo texto que eu quero ler com vocês são dois, né? O primeiro deles é João, capítulo 3, versículo 19 e 21. É o que eu mais gostaria de investir tempo aqui nessa noite. Mas eu vou tentar passar um pouquinho sobre os outros também. João 3, 19 e 21 diz assim: e a condenação é essa, já começa assim, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Que problema grave, né? Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Guarde essa informação. Todo aquele que faz o mal, pratica o mal, ele consequentemente, ele odeia a luz. Isso é um princípio. Isso aqui não muda, tá? É assim. Ah, não, mas eu amo a luz, mas eu estou praticando o mal. Não, você ama aquilo que você faz. Todo aquele que faz o mal, odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para onde? Vem para a luz. Com qual finalidade? A fim de que as suas obras sejam manifestas. E por quê? Porque são feitas em Deus. Então, o contrário também vale para esse caso. Se de uma maneira a gente vem para a luz para nossas obras serem manifestas, aqueles que não vêm para a luz porque não querem que suas obras sejam manifestas, significa que eles não fazem em Deus, ou para Deus, ou por Deus, ou para Deus. Ok? Mateus capítulo 6, 22 e 23. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eita! E aqui, queridos, agora é um conceito bastante complexo. Para a ciência, muitos dizem que uma coisa ou outra significa a existência e a ausência. Então, nós não temos trevas aqui, não é porque as trevas não existem, é por causa da presença da luz. A presença da luz, ela dissipa as trevas. Ok? E o inverso, se nós não temos luz, automaticamente, o que nós temos aqui dentro? Trevas. E no conceito que Jesus está dizendo aqui, ele nos faz um questionamento que agora vai para aquele momento que eu pedi para vocês guardarem aqui, o momento da bateria. Que é se a luz que está dentro de você são trevas. Parece que as duas coisas elas são paradoxais, elas não se encaixam. Como assim? Uma luz que é trevas. E ele diz mais, ele diz, se isso está acontecendo, ele diz, quão tremendas ou quão grandes são essas trevas. E aí eu comecei a me perguntar, né, como é que pode uma coisa dessas, né?
E aí a única coisa que me veio de forma prática na minha mente é imaginar um cenário como esse. Ali dentro é o nosso canto mais escuro. Mas aqui, em alguns pontos, nós encontramos algum raio de luz. E esse raio de luz, de alguma maneira, chega, nem que seja ali por perto. E nós não teremos uma treva tão escura. Porém, se o que tem ali dentro é escuro e o que está emanando daqui para lá é mais trevas, então é treva com mais treva que transforma em escuro mais escuro, que é igual a muito escuro, ou que terríveis são essas trevas. E ele diz que tudo isso acontece pelo processo dos olhos. Ele diz a candeia do corpo são os olhos. E aí ele resolve o problema e nos dá o problema, porque ele diz, olha, através dos olhos você pode ver coisas boas e então dentro de você luz. Mas ele também complica o problema quando ele diz que os nossos olhos não olham coisas boas e aí o que pode estar acontecendo dentro de nós são trevas. Então, de alguma maneira, se a gente fizesse aqui uma enquete, ou se a gente perguntasse um a um, ou se cada um pudesse falar, a pergunta inicial seria: como é que o mundo está lá fora? É luz ou é trevas? Eu acho que a maioria de nós concordaria que as trevas lá elas estão cada vez mais densas, mais escuras e mais complicado. E de alguma maneira, a Bíblia também vai cooperar com isso, dizendo que nós já fomos trevas e que hoje somos luz. Nós já passamos por esse processo. Agora imagine quando a gente era trevas e as demais trevas lá de fora se somavam a essas trevas. Então aquilo que é escuro vai piorando, ao nível da gente muitas vezes dizer assim, olha, eu vejo coisa que até meus olhos... E a gente ouve o ditado dos mais antigos também, que muitas vezes dizem, olha, você vai ver coisas... E é o que a gente está cada vez mais observando, né? Parece que o pecado tem evoluído. As pessoas têm cada vez feito coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia que isso era possível. E a coisa está ficando cada vez mais densa, mais escura. E essa escuridão está procurando espaço aonde? Em corações que também estão falando a mesma língua. Aonde há identidade. Então, se eu, do meu lado, é luz, eu estou aqui para levar luz e dissipar as trevas. Agora, a gente sabe que quando a gente já foi trevas, então a gente também absorvia trevas. E parece que a gente procurava aquilo que se identifica. Então, aquele que fazia algo, e a gente vai tentar deixar isso mais claro aqui, fazia algo parecido com o que a gente fazia, parece que aquilo virava quase uma identidade de vida. Opa, esse aí também gosta daquilo que eu gosto. E aí é treva, misturando com treva, recheando com treva e fechando com treva, e aí o negócio fica muito escuro. E aí, queridos, a proposta de Deus é que a gente entenda quem a gente é, para que a gente entenda esse processo e viva esse processo no nosso dia a dia. E aí algumas coisas a gente quer reforçar aqui nessa noite, coisas que já sabemos, mas que a Bíblia não é só para que a gente conheça, mas para que a gente pratique. A gente precisa transformar essas coisas em questões práticas. Gregório de Nissa, ele diz, quando somos a luz do mundo, não estamos nos vangloriando, mas simplesmente refletindo a glória de Deus que brilha em nós. Então, nós não estamos aqui dizendo que somos melhor do que ninguém, nós estamos apenas refletindo aquele que está em nós. E é disso que a gente vai começar já por aqui, falando sobre isso. 1 João capítulo 5, o próprio Deus fala sobre isso. A palavra de Deus diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é, e nele não há treva alguma, não há treva nenhuma. Hoje à tarde o Aldrin fez uma pregação de 5 minutos, foi um pouquinho mais, que ele acabou também nos deixando aqui com o paladar aqui refinado sobre esse assunto. Falando sobre esta questão que muitas vezes nós nos preocupamos mais do quem sou eu, para onde eu vou, qual o meu propósito de vida. E repetindo aquilo que o Aldrin disse nessa tarde, a pergunta mais importante que a gente deveria ter sempre em mente, ou sabê-la responder, é quem é Deus? Quem é Deus?
porque é essa equação que vai resolver todas as demais. E a primeira revelação que eu quero reforçar para nós que já sabemos, ele está dizendo que Deus é luz. E guarde que isso vai se complementando também na palavra de Deus. Já Tiago 1,7 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto céu, descendo da onde? Do Pai das luzes. Então ele não só é a luz, mas ele também é o Pai das luzes. E nele não há mudança e nem sombra de variação. E agora, queridos, consequentemente, ele sendo luz e ele sendo o Pai das luzes, automaticamente nós somos o quê? 1 Tessalonicenses 5,5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, mas nós não somos da noite e nem das trevas. Se você não deu um glória a Deus, perdeu uma boa oportunidade. Então aqui ele está dizendo que nós somos. Então isso está cooperando com o que Gregório de Nissa está dizendo. Nós não estamos nos vangloriando, nós estamos apenas reconhecendo a nossa identidade. E a nossa identidade está naquele que nos gerou. Porque nós sabemos o que a Bíblia diz a respeito da nossa criação. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Amém ou não amém? E ele está dizendo que do caráter dele, ele é luz. E nele não há treva nenhuma. Então ele está nos chamando para aquilo que nós somos. E Colossenses ele está fechando o assunto dizendo: somos todos filhos da luz e do dia e não das trevas. Amém? E aí, queridos, essa primeira junção ela é clara para nós. Deus é luz, nós somos filhos da luz. Mas a grande pergunta, porque a gente sabe que nessa equação Deus e Filho, nós temos um probleminha no meio disso tudo. É que nós, como filhos, em algum momento nos tornamos algum outro tipo de filho, ou pródigo, ou filho revoltado dentro de casa. Em algum momento nós pecamos, e esse pecado nos fez com que a gente perdesse aquilo que nós somos, na sua essência. E aí nós precisamos retornar à nossa mente, ou relembrar a verdade máxima. É que isso foi resgatado através de quem? Através de Jesus. E Jesus continua reforçando o conceito. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E dá um glória aí, porque isso é muito tremendo. Então Jesus não está dizendo só o que ele é, mas ele está falando o que os seus seguidores têm em contrapartida. E João 12, 46, ele reforça: eu sou e vim para que não pereçam em trevas. Ele é a luz, queridos, reforçando isso com o objetivo, para que a gente não fique em trevas. João 1,4, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, em Jesus, está o quê? A vida. E essa vida é o quê? A luz dos homens. Ou se a gente inverte isso, então, aquele que não tem Jesus, aquele que não optou, aquele que não escolheu, aquele que não entregou a sua vida para Jesus, então ele não tem essa vida. Então ele vive o que a gente poderia dizer o oposto da vida. Ele até pode estar andando, ele pode estar respirando, mas isso não é vida. Isso é outra coisa. E essa vida se encontra em Jesus. Então, se Deus é luz, nós somos filhos da luz, nós precisávamos de uma conexão, ser reconectados ao que somos. E isso acontece através de quem? Através de Jesus. Por isso que ele diz: eu sou a luz. Por isso que ele tem autoridade para dizer: você é luz. Nós somos luz. Nós temos propósito de iluminar. Amém, queridos? Então, nós hoje, como filhos da luz, temos uma missão. E essa missão precisa ser clara para nós. E aí eu quero, junto com vocês agora, queridos, tirar um pouco dos nossos conceitos e apenas das expressões e voltar para a palavra de Deus, falar um pouco sobre trevas. Mas não apenas o conceito, mostrar o que a Bíblia fala um pouco sobre trevas. E entre algumas coisas que não são luz e que não são claras, uma das primeiras que a gente pode reforçar, porque eu posso dizer que sou luz,
mas as minhas obras vão declarar qual é o tipo de luz que emana de mim. Tanto é que Jesus mesmo está dizendo, se eu não estou vivendo essa proposta, em mim há trevas, e quão grandes são essas trevas. E aí, que tipo de trevas são essas que existem no mundo, e que às vezes elas estão disfarçadas de crente, mas na realidade não tem nada a ver com a luz. Uma delas, por exemplo, está em 1 João capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, uma das coisas básicas do Evangelho, queridos, é o amor. E o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós sempre falamos, muitas vezes, que amar a Deus acima de todas as coisas é a equação que resolve tudo. Mas a gente precisa entender que esse amar a Deus não começa lá. O amar a Deus começa aqui. Porque o mesmo escritor em João diz o seguinte: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Então não começa lá, ele vai começar aqui. Então, se eu amo digo que não amo o meu irmão, então é mentira, eu não amo a Deus. Então já foi cortado a primeira linha aí da nossa conexão com Deus. E se eu digo que amo o meu irmão, o texto diz, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como o quê? A ti mesmo. Então, o amor começa onde? Aqui. Porque se eu não me amo, queridos, então a qualidade do que eu vou entregar não é suficiente. Assim como também, se eu entrego algo diferente do que eu entregaria para mim, eu preciso rever o meu conceito. Porque eu deveria amar na mesma proporção que eu amo a mim. Então começa aqui. Eu preciso aprender a me amar. Então, se eu não ligo para a salvação, se eu não ligo para os dons de Deus, se eu não ligo para Deus, se eu não tenho uma vida estabelecida em Deus, aqui começou o problema. Como é que eu vou dividir o amor com outro se eu não vivo esse amor? Então, o amor começa aqui. E esse amor que começa aqui precisa ser distribuído lá. E automaticamente você está declarando lá. Então, o que Jesus está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, é que se eu odeio o meu irmão, isso é treva. E a gente precisa saber que nós somos luz. Então, o ódio não nos cabe. A gente falando sobre Mateus, a gente poderia... Eu gosto muito, principalmente do capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus, para mim, são quase assim, está ali entre as primeiras leituras que uma das que eu mais prego, com certeza, é Mateus capítulo 6. Pelo menos umas 4 vezes por ano, eu gosto de pregar Mateus capítulo 6. E o capítulo 5, ele chega ao nível de dizer que a gente deve amar os nossos inimigos. Então, imagine os nossos irmãos. Então, se eu odiar o meu irmão, aqui já começou um problema. Se ele te odeia é uma coisa, agora você é luz. Você precisa entender qual é a tua identidade. Então, as trevas não podem ofuscar a luz que está em você. Se o outro te odeia, é com ele Deus, querido. Mas você precisa preservar a luz que está em você. É essa luz que não pode ser ofuscada. É essa luz que não pode deixar de brilhar. Amém ou não amém? Então, um dos problemas básicos é odiar o irmão. Isso é treva, tá? Romanos 13, 12. Agora tem uma lista aqui, tá? Tem uma lista aqui para a gente pensar. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos das armaduras da luz. A noite é passada, o dia é chegado. Andemos honestamente, como de dia. E aí ele vai começar a lista. Não em glutonaria, bebedeira, desonestidade, dissoluções, que é o mesmo que desejos imorais, sexuais, depravações, contendas, inveja, mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidados da carne e suas concupiscências, seus desejos. Primeira lista. Segunda lista, Efésios 5 e 11, a seguir. Diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas.
Isso aqui é bom para a gente. O princípio aqui já está aplicado, né? Ele está dizendo que as obras das trevas, elas são infrutíferas. Isso é automático, porque é a luz que gera vida, né? Uma das coisas que a gente precisa para a vida é luz. Então, trevas, com certeza, não há vida. Não se comunique com essas obras, mas antes condenai-as. Mas a prostituição, impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, torpeza, pavorices, cachorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo nós éramos o quê? Trevas, mas agora somos o quê? Luz no Senhor. Olha só, luz aonde? No Senhor. Então daí ele diz, o que a gente deve fazer? Andar como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então a lista aqui ficou assim, só somando os dois: glutonaria, bebedeira, desonestidade, dissoluções, contendas, inveja, cuidados da carne com suas concupiscências, prostituição, impureza, avareza, torpeza, pavorices, cachorrices, devassidão, idolatria e desobediência dos filhos a pais. Só um pouquinho dessa lista. Estão falando de forma prática, queridos. A gente poderia muitas vezes não só pensar se somos ou não somos, mas olhar para a lista nas coisas mais simples que a gente pode encontrar aqui. Talvez uma delas poderia ser o que? A avareza. Será que a gente é uma pessoa que abençoa sem ficar preocupado? Sabe, eu tenho condições, eu posso abençoar, eu vou abençoar? Ou será que eu sou daqueles que pode estar passando o que tiver do meu lado, eu tenho mais aqui estocar e estocar e estocar e estocar? E não estou falando aqui de você colocar em risco a sua vida financeira. Estou falando de que muitas vezes se a gente olhar, as nossas práticas, elas estão muito no 0, ou no 8, ou no 80. Às vezes é nada, ou às vezes é tudo. E a gente precisa encontrar o equilíbrio em Cristo, porque o Espírito Santo nos dá também temperança, domínio próprio, para que a gente possa equilibrar essa balança. E a gente poderia aqui ficar falando sobre todas essas questões, que levaria aí mais um bom tempo. Gálatas 5:26 tem mais uma lista aqui, para a gente finalizar só das obras das trevas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A gente poderia continuar aqui, mas eu acho que aqui a gente já tem coisa suficiente para a gente levar para casa e analisar e ver se essa lista aqui ela está bem deletada da nossa vida. Mas pensando aqui em coisas rápidas, queridos, porque a gente não teria nem como a gente chegar e pensar em cada uma dessas. Então, escolhendo uma ou outra aqui que talvez seja mais fácil. Idolatria, por exemplo. Uma das coisas aqui é a idolatria. A gente sempre, parece que é um assunto mais resolvido, né? Idolatria, isso aí é coisa para outras denominações aí que são idólatras. Esse ano, Deus colocou no meu coração um propósito
E eu não estou assistindo futebol este ano, não estou assistindo nenhum jogo do Flamengo. E, e o motivo disso, queridos, é exatamente para saber até onde isso é um ídolo no meu coração. Porque a gente, às vezes, quer, às vezes, minimizar um problema ou maximizar o problema. Então, por exemplo, não, eu não tenho problema com isso aqui, queridos, é procedimento normal aí, tá? Principalmente no local de viciados. O viciado sempre vai dizer que ele não tem vício, sempre. Isso é fala comum. O viciado nunca diz que ele tem vício. Ele só vai perceber que ele está viciado o dia que ele falar, eu vou parar de fato. Porque ele sempre fala que vai parar, sempre acha que vai parar, mas o dia que ele resolver de fato que ele vai parar, ele vai descobrir se aquilo é um vício ou se aquilo não é um vício. Senão ele vai viver dizendo a vida, não, para a hora que eu quiser, isso daí eu tiro da minha vida a hora que eu quiser. Você só vai descobrir isso quando você resolve parar. E aí, a gente poderia falar, não, mas o futebol só é vício quando? E a gente vai maximizar, pegar aquele cara que vive 24 horas isso. Mas, irmãos, eu fico às vezes imaginando isso, quando tem um jogo do Flamengo, por exemplo, você já começa a se preparar antes. Você já começa, eu em casa mesmo já falo, ó, já sabe, a partir de tal horário, né, vou desligar de tudo, me dá o meu tempinho agora para assistir o meu futebol. De certa forma, eu estou falando, é sagrado esse momento, não me peçam nada agora, depois ou antes pode até ser. Quem já foi em estádio, eu só fui 2 vezes. Mas as 2 vezes que eu fui, queridos, me deu uma inveja santa. Falei, puxa, se a gente conseguisse fazer um momento de louvor desse na igreja, hein, pastor? Começa horas antes, horas antes. Eu tenho um colega que ele foi numa das semifinais de 2019, ele disse, Cláudio, no aeroporto eles já estavam cantando. Um dia antes, ele foi acho que é no estádio do Flamengo, ele falou, Cláudio, lá dentro estava lotado e estava todo mundo cantando, o tempo todo, não paravam. Um dia antes. Horas antes do jogo, eles estavam cantando. O jogo começou, eles continuaram cantando. O jogo terminou, eles continuaram cantando. Aí o Flamengo ganhou, então daí potencializou ainda aquilo. Agora, eu tenho as minhas maneiras de lidar com isso. Mas até onde eu também reproduzo isso para o reino? Será que eu tenho o mesmo zelo? Às vezes dá para contar no dedo quantas vezes eu perdi um jogo. E aí a pergunta é quantas vezes eu perdi uma outra atividade nossa, religiosa, como você preferir chamar. E essas coisas servem para nos confrontar, queridos, até onde é idolatria ou não é alguma coisa. Falando do Flamengo, mas pode ser tantas, pode ser o dinheiro. O que você faz para o dinheiro, você faz para o reino de Deus? Você faria por Jesus? Você também trabalharia 8 horas por dia pelo salário? Aguentaria as pessoas que você aguenta naquele setor 8 horas por dia por Jesus? Você também estudaria tudo que você já estudou na vida por Jesus, como você faz para o seu trabalho? Então, eu acho que isso serve para a gente tentar deixar o assunto um pouco mais profundo, do que apenas dizer, não, o cara que é idólatra por dinheiro é aquele cara que tem não sei quantas empresas. A gente deixa o assunto muito raso, e Deus quer tratar conosco com a essência daquilo que Ele é, e isso parte de Deus. Deus não tem treva nenhuma, zero. Ah, não, mas um pouquinho. Aí vai da nossa sede com Deus. Então, poderia falar de outras coisas aqui, né? Eu ia falar de glutonaria, mas essa deixa para depois. Deixa para depois. Mais uma simples aqui, iras. Aqui, ó, ira, irmão. Ira. E tem gente já que defende, não, irmão, a ira faz parte, é porque eu sou sanguíneo, é porque eu sou não sei o que lá, então... Eu sou verdadeiro, né? Alguns usam, não, que eu gosto de falar a verdade na cara. E se não gostar de mim, já sabe. Tá, onde que está isso na Bíblia? Assim, só para me ajudar e me dar um versículo que respalda isso. E aí a Bíblia está dizendo, isso é treva, irmão. Isso não é luz. É o inverso. A ira está acontecendo, chega lá você e é um pacificador. Aleluia. Dos pacificadores é o quê? É o reino dos céus. Aí a luz chegou. Aquilo pode ser, irmão, pandemônio lá dentro, mas até você colocar o pé. Quando você colocar o pé, aquele cenário vai mudar para a glória do nome do Senhor. Então o texto, queridos, aqui a gente poderia passear em cada uma dessas coisas. Inimizades. Obra das trevas. É pecado. E as outras mais
as outras mais, digamos assim, mais claras, né? Como adultério, feitiçaria, parece que a gente não precisaria falar, mas a gente tem que aprofundar o assunto. Uma delas também, que nós temos aqui, glutonarias, bebedices, homicídios, eu acho. Não, glutonaria não, glutonaria era... A primeira vez que numa escola dominical, e veio esse assunto glutonaria, irmão, isso bateu em mim, irmão. Falei, glutonaria, está na Bíblia isso, irmão? Mas vamos pensar, por exemplo, homicídios. E a gente vai pensar em homicídio sempre em matar outra pessoa, de forma que a gente vê e sai no noticiário. Mas a gente sabe que a vida não se limita somente ao respirar. A gente sabe que a vida primeiro começa numa vida com Cristo, ela começa aqui, já agora. E você está vivo, não é mais uma questão de andar e caminhar. É uma questão de que agora você está ligado na vida, e a vida é Cristo. E qualquer coisa que eu possa fazer para desligar isso, eu estou gerando morte nas pessoas. Então, se eu não promovo o encontro de Cristo, eu posso estar promovendo o quê? O desencontro. E o desencontro é o quê? É morte. Então, a gente pensa no homicídio, às vezes, de uma forma mais, com todo respeito, é uma coisa grave, gravíssima, mas é infinitamente menor do que colocar alguém em risco da eternidade. Essa é a morte mais preocupante. E até onde nós vivemos o nosso chamado. Você lembra do que Ezequiel disse? A Bíblia nos diz que, se Deus disser que alguém vai morrer, e eu não for lá e disser para esta pessoa, então ela morre na sua iniquidade, mas eu também sou culpado disso também. Nós temos responsabilidades dentro do reino. Então, quando a gente fala de ser luz, não é apenas da beleza da luz, nós estamos falando do poder da luz. A luz tem o poder de dissipar as trevas. Está feio lá fora, está escuro lá fora, está tenebroso lá fora. Mas para isso, Deus está ligado a mim e você, para que a gente dissipe as trevas lá de fora. Então, entender, queridos, isso é fundamental. E eu quero fechar com vocês o assunto, aonde eu disse que seria o nosso ponto principal, que a gente gostaria de pensar junto com vocês, que é João, capítulo 3, 19 e 21. Olha só, a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós analisássemos, que a gente refletisse, é que as atitudes das trevas não são apenas atitudes. O texto está dizendo que isso é resultado de um sentimento maior. Ele está falando de amor. E se você pega os dois contextos, principalmente Mateus capítulo 6, quando ele fala da candeia, você vai ver que os próximos versículos vão também tratar da riqueza, e vai tratar também de mamon, e de amar a Deus, ou de amar a mamon, ou de amar as riquezas. Está tudo dentro do mesmo contexto. Então, o parâmetro, a linha aqui para a gente analisar é a mesma. Não é o fazer apenas. Ele está dizendo que se faz é porque ama. E aí a gente vai, muitas vezes, usar a mesma expressão. Não, eu não amo, eu só faço porque. Não é uma questão de só fazer. É uma questão de que a gente está envolvido com aquilo e a gente, às vezes, não entende o tamanho do envolvimento. A gente só entende o tamanho do envolvimento quando a gente rompe. Quando eu falei, não vou assistir futebol esse ano, aí eu comecei a ver, né? Aí começa a vir, jogo tal, não sei o quê, e eu estou em casa lá, irmão, não tem como você não saber que não tem jogo. É foguete para tudo que é lado, é gente gritando, né? Ou é da torcida adversária, ou é de outro, né? E aí o dedo coça, aí eu falei, não, Senhor, aqui no momento de futebol eu vou fazer outras coisas, vou orar, eu vou ler, eu vou fazer outra coisa, eu não quero saber disso. E é uma coisa que para mim, falar bem a verdade, é infinitamente menor do que outros problemas que eu já lidei na vida. Às vezes nós estamos dizendo que essa área de trevas é uma área, queridos, dominada porque a gente não quer mexer nisso. E o texto está dizendo, eles amaram mais as trevas do que a luz. E aí ele nos diz uma coisa, uma revelação que tremenda. Por quê? Por que que uma pessoa ama mais as trevas? O texto responde, porque as suas obras são más.
É aqui, queridos, que é importante a gente entender uma coisa. Eu estou evangelizando um rapaz que ele se diz ateu hoje. Já não se diz tanto ateu quanto há dias atrás. Mas eu já evangelizei outros ateus. E a maioria dessas pessoas, um deles, inclusive, ele me diz o seguinte: Cláudio, falar bem a verdade para você, chegou um momento que ele falou para mim, falar bem a verdade para você, eu me digo ateu porque eu gosto do cristianismo. Inclusive, o cristianismo, para mim, é o que há de melhor. Mas tudo o que a Bíblia diz, que o cristianismo diz, eu amo fazer. Falei, pelo menos encontrei uma pessoa sincera. Ele falou, eu gosto de prostituição, eu gosto de álcool, eu gosto disso, eu gosto... E começou a falar do que ele gostava. Hoje ele está no Japão, é um homem do Japão, é um japonês. Então esse foi sincero, mas a maioria diz, não, eu faço por outra coisa, é porque Deus não existe, é porque não sei o que lá. Mas o texto está dizendo, a gente pratica aquilo que a gente ama. É isso que o texto está dizendo. Eles odeiam as trevas, por quê? Porque as obras são más. E até seria um conflito, né? A pessoa amar a Deus e fazer coisas que Deus não ama e viver dessa maneira. É uma crise existencial, que não tem como você resolver essa equação. Então você acaba defendendo aquilo que você faz, isso é natural. Muita gente que hoje se diz desigrejado, nunca gostou de vir à igreja, queridos. Nunca gostou, aí aproveitou, virou moda, opa, agora também sou desigrejado. Muita gente que não pratica coisas que nós praticamos, nunca gostou de praticar. Então as suas obras já eram, e eles já amavam isso. Muda isso agora que eu quero ver. Estou fazendo, posso falar aqui porque não está aqui, né? Fazendo uma casa de paz, fizemos a casa de paz, se apaixonaram, gostaram, amaram, vieram umas 3, 4 células e agora sumiram. Encontrei ele esses dias, ele me disse, olha, eu já tinha te avisado no começo, esse negócio de ir sempre para mim, eu não gosto disso. Então ele está acostumado num ritmo de vida, ele ama aquele ritmo de vida, ele pratica aquele tipo de coisa, que para que essa mudança aconteça, ele precisa entender que aquelas obras não fazem parte da luz. E ele vai defender o quê? Vai defender aquilo que ele pratica, é ou não é? Tem como você defender outra coisa? Eu gosto de fazer isso, eu vou defender isso ou não vou? É natural de nós, queridos. A gente acaba defendendo. E aí ele continua dizendo, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Então isso aqui é princípio. Quem faz o mal odeia a luz. E aí ele responde, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem gosta de ser reprovado? Quem gosta de que o outro olhe e fala, ó, você está errado. Isso aí que você está fazendo não está certo. Você deveria mudar de vida. Quem que gosta disso? Não dá uma engasgada? Nós que somos crentes, graças a Deus, nós aprendemos com Cristo todo dia, estamos aqui para ouvir o que Cristo fala, ser confrontado e mudar. Glória a Deus ou não? Amém ou não amém? Agora, em geral, algumas coisas passam meio arrastando aqui na garganta, né? Passa rasgando aqui dentro de nós. Então, para que as suas obras não sejam reprovadas, eles não vêm para a luz. E por isso eles odeiam a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Por quê? Qual a razão disso? Porque são feitas em Deus. Então, queridos, o segredo também está aqui. Fazer as coisas em Deus é o segredo. Para Deus, para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. É aqui que a nossa luz vai resplandecer lá fora. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vamos colocar de pé? Eu finalizo com um vídeo que tem na internet. Eu não sei se vocês acham, como que vocês achariam esse vídeo? Mas ele é um vídeo que o Fantástico, há muitos anos atrás, ele fez, daquele, acho que é Chefe Escondido, Chefe Espião. Alguém lembra como é que era esse programa? O chefe se disfarçava de funcionário e ele ficava no meio dos outros operários. E teve um episódio que eu assisti, naquela época ainda eu assistia televisão, hoje faz muitos anos que eu não assisto nem televisão, e ultimamente até os streams eu já cancelei todos. É uma militância que eu parei com Netflix, com todas essas coisas, fui cancelando tudo. E aí,
esse chefe se disfarçou e estava lá trabalhando, e o rapaz trabalhando assim como se fosse o último operário da terra, e fazendo as coisas bem feitas e tal, isso e aquilo, uns outros mosqueando, mas aquele ali fazendo como se... Aí o chefe perguntou, ele não sabia que era o chefe, né? Perguntou para ele, como iniciante ali, perguntou, por que você faz as coisas desse jeito? Aí ele disse, olha, vou te ensinar um segredo. Quando você for fazer alguma coisa, faça como se estivesse fazendo para Deus. Faça para a glória de Deus. É assim que você vai ser abençoado. Obviamente, quando terminou o episódio, o chefe se revelou e chamou ele depois para conversar. Então, a grande lição ali, queridos, é que aquele homem resolveu ser luz, indiferente do que estava ao seu redor. E o que ele praticava para a glória de Deus, aquilo ali trazia para as pessoas que muitas vezes olham para as trevas lá fora e dizem, é tudo igual, está todo mundo fazendo, todo mundo faz, então eu também faço. Isso não cabe para nós. Ah não, mas isso aqui é normal. Quantas vezes, queridos, na minha área, eu recebi propostas que todo mundo recebia numa concorrência. Isso aqui está ganho. Comigo não. Mas você vai perder tanto. Não vou perder, eu vou ganhar. Se você faz para Deus, você ganha. Então as pessoas precisam saber que há luz na terra. E eu e você estamos aqui para isso. O seu vizinho está esperando isso. Seu amigo de trabalho está esperando isso. Agora, se nós fazemos igual, daqui a pouco alguém vai falar assim, ele é crente? Nem sabia que essa pessoa era crente. Lá na igreja é desse jeito que se pratica as coisas também. Nós gostamos de entender que somos luz, mas precisamos entender a nossa responsabilidade. Principalmente se entendemos o tamanho das trevas que estão lá fora. Tem trevas lá fora? Você é luz. Suficiente, mais do que essa lanterninha, para fazer com que aquele local que você está, seja impactado, seja mudado e seja transformado. Às vezes, queridos, nós nos preocupamos muito em receber de Deus. Senhor me dá, Senhor me abençoa. Mas a gente precisa entender que a nossa realização está quando a gente cumpre o nosso propósito. Cumprindo o nosso propósito, então nós encontraremos todos os outros encaixes da nossa vida. Nessa tarde nós estamos falando, a nova campanha vem aí, Quebrando Grilhões. E nós estamos provocando todo mundo primeiro a orar para saber o que Deus quer que eu faça. Porque a gente sai pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor mude meu marido. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha esposa. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida financeira. Senhor, eu quero... E Deus falando assim, olha, tua vida financeira não vai mudar enquanto você não viver o seu chamado. Porque se eu abençoar você financeiramente, não vai adiantar. As coisas continuam o tempo todo nessa ciranda da sua vida. Vai lá para cima, depois volta para baixo. Eu preciso ajustar primeiro o seu propósito e o seu chamado. Senhor, arruma o meu marido. Deus fala assim, eu preciso arrumar você primeiro. Porque se eu arrumo ele e você continuar desse jeito, é igual você pega o camarada que tem problema no coração e Deus vai lá e cura. Ele, aleluia, fui curado. E começa a comer picanha, batata frita e etc. Daqui a pouco está lá dizendo, olha aí, voltou o problema no coração. Deus não me curou, não. Deus curou, é você que não mudou. É a gente que precisa entender o nosso propósito para que Deus possa encaixar o restante. Tem áreas da nossa vida que estão travadas porque a gente não está vivendo, não está iluminando. E aí, quão grandes são essas trevas? Porque se aonde deveria ter luz está entrando trevas, querido, então o negócio está ficando tenebroso demais. Mas glória a Deus, que o que nós temos aqui nessa noite é luz. Tem luz aqui neste ambiente, amém ou não amém? Tem luz e nós somos luz para iluminar, queridos. Não é para ficar escondido, não é para ficar num lugar inapropriado. O texto que nós lemos de Mateus fala, não pode ficar em local inapropriado. Não pode ficar escondido. Mas ela precisa, sem distinção de pessoas, alcançar a todas as pessoas. Todos precisam, todos. Na sua família tem gente precisando de você. Seus vizinhos, etc, etc. Mas começa dentro da sua casa. Amém? Eu quero orar com vocês. E eu confesso para vocês que eu faço parte também desta oração. Eu quero brilhar mais. A luz que vem dele, que alcance mais pessoas.
Às vezes eu estou andando no meu condomínio e pensando, poxa, homens mudaram nações. Um homem incendiou. E aqui às vezes é um condomínio, tem 1000 pessoas aqui dentro, Senhor. A minha luz tem outras pessoas aqui dentro. Se o Senhor nos inflama aqui dentro desse condomínio aqui, esse condomínio vai ficar pequeno. Nós temos vivido, mas dá para viver bem mais. Amém ou não amém? Se você entendeu essa palavra e quer junto comigo orar para iluminar mais, saia do seu lugar e venha até aqui, eu quero orar com você. Isso, pode chegar mais pertinho, melhor ainda. Não se esqueça, querido. Não se preocupe tanto em orar pelo que você precisa. Se preocupe mais em orar por aquilo que Deus quer de você. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O quanto você está alinhado ao coração de Deus. Essa é a coisa mais importante. Porque alinhados ao coração de Deus, pode chegar mais na frente aqui, querido, pode vir mais um pouco para frente. Alinhados ao coração de Deus, todas as outras coisas Ele nos acrescenta. Fora do alinhamento de Deus, então muitas vezes a gente vai ficar ali no processo, até que Deus nos leve ao ponto correto. Você que está no seu lugar, você pode levantar a sua mão aqui para frente e me ajudar também e me abençoar também. Abençoar aos que estão aqui e a mim também. Que o Senhor esteja cumprindo propósitos aqui nessa noite. A minha oração é que a gente saia daqui hoje iluminando como nunca, entendendo o nosso chamado como nunca. E quando a gente olhar as trevas, a gente não olhe ela com medo, a gente olhe como uma oportunidade. Se a gente vê uma área escura, a gente diga, opa, uma oportunidade de Deus para fazer a diferença. Eu estou aqui, Senhor, me usa. Senhor, nós nesta noite estamos aqui, queremos entender melhor a Tua proposta de ser luz, pois Tu és luz, Senhor, e a Sua comunicação sobre este assunto, Pai, tem sido constante na Tua palavra. Percebemos, Pai, que existem obras muitas vezes que a gente vai administrando de alguma maneira e não potencializamos ela para perceber a grandeza ou quanto isso tem afetado a nossa vida. Mas estamos aqui para dizer, Senhor, usa a nossa vida. Estamos aqui para dizer, Senhor, que nós queremos estar no lugar apropriado, do jeito certo e fazer emanar a Tua luz para todas essas pessoas que estão lá fora, Senhor, precisando Te conhecer, precisando conhecer a luz do Evangelho, precisando de luz na família, precisando de luz na saúde, precisando Te conhecer, Pai, e nós estamos aqui para ser esta luz, Pai. Aonde nós moramos, Senhor, pode ser o primeiro ponto, a nossa casa é o primeiro ponto, os nossos vizinhos podem ser, o nosso local de trabalho, aonde estudamos, o que estivermos fazendo, Pai, nós queremos fazer a diferença. Nós não somos apenas mais um na multidão, nós não estamos aqui para dizer a coisa está ruim, vai piorar ainda e vai ser cada vez pior. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, a situação pode parecer ruim, mas usa a minha vida e transforma esse ambiente, usa a nossa vida e impacta essas histórias, usa a nossa vida e marca, Senhor, estas histórias, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu quero orar por gente que está aqui na frente e que tem um chamado e que tem, Senhor, uma missão e que o Senhor os escolheu e que eles estão buscando cada vez mais esta identidade. Espírito Santo, enche eles cada vez mais da Tua presença. E se existe alguma área, Senhor, algum tipo, Senhor, alguma frestinha escura na nossa vida, nós Te pedimos, Pai, que nenhuma treva habite em nós, mas que a gente possa cada dia mais viver, Senhor, a dimensão do que o Senhor tem para nós, do que somos e que fomos gerados para ser, cheios do Teu Espírito Santo, brilhando, 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 brilhando mais, até ser dia perfeito, Senhor, pois o justo é como a luz da aurora, e brilha até ser dia perfeito, Senhor, que assim seja, Senhor, em nossa vida, em nossa história, em nome de Jesus, amém? Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.